começar, queria agradecer ao Ricardo por ter me chamado. Estou um pouco rouco. A minha voz não é tão de barítono como tá. Mas, como ele disse, eu vi o começo disso aqui. Não tinha nada disso, dessa parte de cima, era só cajueiro embaixo. E foi aqui que começou a ideia, né? A ideia do Gilead, que não era esse nome também. E aí, como ele falou, a gente começou com música e tal, só uma coisa mais informal mesmo. Aí depois, ele vendo que a música ou qualquer atividade dentro da comunidade podia transformar a vida das pessoas. Apesar de eu ser o único, continuei depois que se transformou Gilead o nome, mas todos os outros meninos que começaram na música com a gente, que a gente vê por aqui, estão muito bem, todos se formaram, todos. Eu lembro agora de cabeça, todos começaram com a gente, se formaram na faculdade. E isso dentro da periferia é um pouco difícil, né? A maioria desiste no ensino médio. E aí, ele vendo que, poxa, dá pra um estímulo, dá pra mudar a vida dessas pessoas. Aí começou a ideia do Gilead fomentar na cabeça dele. E aí era bem mesmo rústico, né? A gente saindo, começando a ligar a construção do documento, ele se virava. Se formou para isso, não foi? Estudar para tentar. Ele estudou, se formou para administração, era uma correria, né? Beleza, se formou e começou a construção do documento para poder receber de fato como uma entidade, né? Só que no início era só o papel e um lugar que era a casa dele. E aí começamos a receber ligação, lixo, muito lixo. Aí ele falou, eu vou receber o lixo até que um dia alguém vai me dar uma coisa boa. Aí só tava aí alguns meninos, bora pegar esse lixo. Mas essa ideia sempre foi de muita importância na minha vida, porque não é fácil. Mas a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. No início vai ser ruim, como foi muito ruim. A gente não aproveitava quase nada do que a gente recebia. Esse é o grande verdade. Até que as instituições começaram a ver, não, vamos entregar para o Gilead porque eles pegam mesmo tudo. E aí foi a primeira ideia, bora tentar reciclar. Aí junto, ainda era curso de música, né? Aí começou o curso de música, curso de artesanato, que era justamente para ver o que podia fazer com essas coisas. E depois começou o curso de informática, porque começou a vir computadores. A gente não sabia mexer em computadores ainda. Ninguém sabia mexer, eu, o Ricardo. A gente sabia o básico, né? Porque a gente compra o computador e sabe ligar. Ligar a tomada. Ligar a tomada. Porque graças a Deus tinha alguém, um único, que era o Paulo, que estava começando a universidade. Primeiro semestre. Começando, e a gente, bora Paulo. Aí ele indicava alguns amigos dele, grupo de pesquisa da universidade, para vir dar umas palestras pra gente sobre tecnologia. Nem vinha dar aula, ele só vinha dar uma palestra um dia, a gente ficava olhando, não dá para fazer isso, aquilo dá para fazer artesanato, aquilo dá para aproveitar. E o Paulo sofreu muito, porque era só ele, na questão de tentar ajeitar alguma coisa. Até que veio um outro professor e conseguiu ajudar ele e montou a primeira turma de informática. Veio outra professora, Kelly, também começou a ajudar ele, mas foi depois. E ficou isso, música, artesanato, informática. Beleza, ficamos alguns anos assim, até que o Ricardo resolveu estruturar na área tecnológica, porque ele viu que a área tecnológica estava englobando tudo hoje em dia, né? Todas as outras áreas. Aí foi que reestruturou toda a ata, todo o que é a importância do projeto, e a gente começou a focar. Só que eu, na tecnológica, eu só tinha duas opções: ou eu deixava, né, me afastava, porque eu já estava em processo de formação pela UEP, eu sou formado em licenciatura em música, graças às primeiras aulas de violão, que fui para o conservatório, depois para a universidade. E aí, falei, não, bora. Aí, como o Paulo é muito amigo meu, aí bora sentar, a gente sentava em casa, estudava, ele me passava umas coisas de tecnologia, até que a gente conseguiu uma parceria com o SESI, né, sobre robótica Lego. E aí fui eu e o Paulo para frente,
eu era a parte criativa do projeto, né? Na parte artística, de criar os modelos e tudo. Eu falei, não, a gente vai... E ele dava vida para as coisas com a tecnologia, né? Pronto, a gente conseguiu montar as primeiras turmas e foi a partir daí que o projeto voltou toda a sua força para a área tecnológica e como isso pode transformar de fato. E aí veio todas as outras pessoas. Só que nesse meio termo eu me formei, comecei a trabalhar, o Paulo se formou, começou a trabalhar. A gente se afastou como professores, não como voluntário, por isso que eu estou aqui hoje. Mas eu não estou dando mais aula no projeto, talvez eu volte a dar. Talvez não, mas não. Graças a Deus e ao projeto eu consegui, eu sou professor da SEDUC, lá em Castanhal, e aqui particular, tudo na área da música, né? E ainda tenho a força e as ideias da área tecnológica que o projeto me deu e eu gosto também, né? E aí a gente se afastou como professor, mas sempre está por aqui tentando fazer alguma coisa, dar alguma palestra, conversar com alguém. E aí toda vez que eu venho tem pessoas novas. Tem pouquinho, tem pouquinhos agora, né, porque é férias, mas toda vez que eu venho dia de semana tem muita gente nova que eu nem sei quem é. Ou seja, está agregando várias outras pessoas que estão começando. Indicações de emprego, depois vai se formar ali na área tecnológica, no curso técnico também. Então, daqui a pouco eles vão sair também, vai vir outro. Eu não sei quando o Ricardo vai sair. Ele disse que quer entrar aqui velhinho ainda. Guardou. Pode comprar. Ele disse que quer chegar aqui com bengalinha só para dar um oi para todo mundo e quer que o projeto continue. Aqui, na verdade, nosso plano sempre foi ter um núcleo desse em vários bairros, né, de Belém, de Ananindeua, e depois, quem sabe, fora do estado. Mas a priori era ter vários núcleos desses atuando nos bairros, porque a gente sabe que esse núcleo aqui ainda tem um alcance muito pequeno. Apesar de vir gente do Icuí, outros bairros, mas ainda é uma pessoa, duas... Canudos, mas ainda, ou seja, não pega todos os bairros. Eles vêm porque eles querem, né? Chamou a atenção deles, mas o objetivo é ter em cada bairro um núcleo desse para ser mais próximo. Esse que é o objetivo, né? Estar mais próximo. Por isso que o Ricardo quis construir aqui. No início a gente pensou em tirar daqui, justamente por causa da distância, porque a gente queria alcançar várias pessoas longe. Bora para BR, bora mais para ali. Aí depois não, vamos ficar aqui mesmo. E depois a gente constrói vários desses em outros lugares. E esse é o objetivo, né? Aí ele quer ficar bem velhinho passando pelos locais só dando oi, né? Bom, deixa eu começar, senão esses dois vão contar a história até amanhã. Vai lá, pode começar. Ai, gente, como é que começa, né? Te apresenta. Eu só participei uma vez. Eu só participei uma vez, eu não sei também. Bom, deixa eu deixar bem claro aqui. Nosso papo vai ser sobre meio ambiente e justiça ambiental, só na sua área, entendeu? A gente vai seguir, vai agregando as nossas coisinhas ali. Tudo bem? O meu papel aqui é de mediadora, eu vou jogar o papo pra vocês. Vamos lá. Ricardo, por favor, discurso de menos de 1 minuto, tá? É sério. Já? Bom dia, pessoal. Bom, deixa eu começar. Pode começar. Qual é a minha câmera? Não sei qual é essa daqui. Tá. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do MakerCast, o primeiro podcast construído de lixo tecnológico na periferia da Amazônia. Hoje estamos aqui nessa roda de conversa com a nossa convidada Caroline Rocha, Felipe Teixeira e Ricardo Gimenez e eu, Luciana Lucena. Hoje nosso papo aqui vai ser todo no mesmo viés que a Caroline trabalha. Ela é gerente de clima na WRI Brasil, consultora de várias outras instituições, fez doutora pela USP e várias outras coisas além de escritora. Então é coisas que a gente vai descobrindo durante o papo, né? Caroline, seja bem-vinda ao Gilead e ao MakerCast. Muito obrigada, Luciana. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter conhecido todos vocês, muito feliz de estar
de ter conhecido esse projeto incrível, que é o Gilead, e vamos lá, tô aqui para responder as perguntas. Vamos lá. Bom dia, nossos professores atuantes aqui direto, né, do Inovação Gilead. Ricardo, bom dia. Bom dia, Bom Felipe. dia. Então vamos lá. Caroline, você é formada em Direito, mas puxou para esse viés ambiental, né, da justiça ambiental e tudo isso. Como foi? Por que você escolheu isso? Olha, eu sempre tive um interesse na questão ambiental, sempre. E eu cresci com os meus pais mudando muito de lugar, de cidade. Então eu morei uma época em Monte Dourado, que é na fronteira com o Amapá, morei em Santarém, passei por Breves, morei em Macapá. Então eu vi várias situações muito que me marcaram muito nesse período todo. E para mim uma coisa que ficou muito forte foi a floresta. Como eu me sentia com a floresta e como eu me sentia sem a floresta. Uhum. E isso me marcou muito. Então, quando eu fui fazer faculdade e eu tive a oportunidade de estagiar em Direito Ambiental, para mim foi ótimo. Eu realmente consegui estar próximo desses assuntos que eu sempre gostei. E aí eu fui fazer a pós-graduação em São Paulo e comecei a notar essa ausência de pessoas da Amazônia que falam sobre questões da Amazônia. Sim. Então, no primeiro momento, quando eu entrei na pós-graduação, isso era considerado menor. Você vai falar da Amazônia só porque você é amazônida, então a gente vai te dar um lugar, e isso era considerado entre os nossos pares algo menor. Uhum. E eu sempre vi isso e lutei contra isso, contra essa narrativa, e agora eu vejo realmente que está tendo uma mudança muito importante. Sim. E o protagonismo de nós amazônidas para falar sobre coisas da Amazônia precisa ser regra, a gente precisa ter essa questão. Então acho que foi por isso um pouco que eu fui para essa questão ambiental e para sustentabilidade e justiça ambiental, e especialmente estudando os casos das hidrelétricas e impactos socioeconômicos desses grandes projetos, não só hidrelétricos, desses grandes projetos na Amazônia. Sim, sim. Isso. Agora, falando sobre isso, né, eu vi que você escreveu um livro, ou participou pelo menos. Sim. Sim. Justiça Ambiental e a Crise Hídrica. Falando um pouco sobre as hidrelétricas, nós temos uma das maiores, se não a maior da América Latina, aqui no estado do Pará. Então, você, Ricardo, como você acha que essas hidrelétricas deveriam agir, tendo em vista que elas não agem do jeito correto, não 100% aqui na Amazônia? Primeiro, obrigado por ter vindo, tá bom? Eu estou emocionado, isso é muito emotivo, estou tentando me controlar, porque tudo isso é um sonho, né? Tudo é um sonho, né? E realizar sonhos na periferia é muito difícil, né? Ver o Felipe falando dessa forma, para quem eu conheci o Felipe tímido, né? E nem conversava, não falava, né? E hoje se expressando dessa forma, guardou muita coisa da história. Isso aqui é fantástico. Poderia ir e já tinha um legado, né? Então eu fico muito emocionado com isso. Aí ver a Luciana falando dessa forma, imagina só, um boom de emoções, né? Eu dei uma olhada no teu material da rede social, né? Disse, cara, eu recebi a Carolina Rocha no estúdio. Vai conversar. Tá. Mas enfim, deixa eu tentar me conter aqui. É assim, nós que tivemos também algumas experiências, morei em outro estado, né? E tive a oportunidade de conhecer alguns lugares no Brasil, né?
como estudante, como militante do terceiro setor, que estou há muito tempo e quero continuar de bengalinha, né? Que eu acredito que os sonhos só podem ser realizados se você brilhar e levar aos outros brilhar também, né? Sou apaixonado pelo discurso do Mandela que fala isso há anos, né? Então, a nossa luz, ela faz isso. A luz do Felipe, que estava apagada, minha, da Luciana, em algum momento, e o bálsamo restaurador, ele... Bom, e tanto quanto as hidrelétricas e qualquer instituição, ela parte do princípio básico, que é explorar o capitalismo. Então, isso é bem notório. E as forças legais, né, envolvidos poderes legislativo, executivo, judiciário, e nós, o terceiro setor, nós precisamos estar aguerridos, né? Tanto quanto os LEAD, o WRI e outras instituições, né, devem estar aguerridos nessa discussão, porque quem quer explorar, ele não está pouco preocupado. Por exemplo, essa instituição que você citou o nome, que é uma das maiores da América Latina, ela não tem uma cláusula, uma resolução, porque eu pesquisei, já até mandei o ofício para lá, para tentar ser ajudado, em ajudar alguma instituição social na questão da energia elétrica. Então, exploram o Estado e a gente tem que pagar. Estamos usando aqui a energia elétrica, então temos que pagar uma fortuna, né? E várias outras instituições que estão ali perto, né, onde está acontecendo isso, que poderiam ser de alguma coisa ajudar. A gente vê algumas coisas feitas, né, em pesquisa, a gente vê em jornal, porque tirou um percentual para fazer o social. Mas, como já dizia minha avó no Marajó, só para inglês ver, para gerar relatório, para esse dinheiro aparecer, faz esses influência digital, bota no tal, o cara vê aquele comercial, olha só que a empresa está fazendo. Na verdade, isso aí não é nem 0,0001% daquilo que deveria fazer como retorno social. Então, falo eu com propriedade, porque já tive ali naquela redondeza, conheço algumas instituições lá, já visitei não só essa instituição aí que você citou, que eu não gostaria de citar o nome, em Barcarena, né? Em Barcarena também tem várias empresas que eu tive há algum tempo atrás, eu levei um desses para conhecer, que a gente tem interesse de estar lá, porque tem muita empresa, né, para recolher o lixo tecnológico, inclusive no máximo ano que vem a gente está lá em Barcarena. Então observo também a mesma coisa, né, muda de foco, mas também é questão ambiental. A gente não é da área, não é engenheiro, não é técnico, não é estudioso, mas a gente consegue ver coisas gritantes, né, naquela área de Barcarena e em outros lugares. Então, cadê o retorno, né, do executivo, do judiciário, do legislativo, e cadê as instituições que deveriam estar mais aguerridas? E é o que a gente está fazendo aqui, tentando buscar esse conhecimento, que o podcast ele vai nos ensinar, a gente vai criar laços, redes, para tentar resolver alguma coisa, buscar uma legislação, buscar uma audiência pública, fomentar algum tipo de... Não dá para acabar, assim, no estalar de dedos. Sim. Mas a gente pode ajudar de alguma forma a mudar, a melhorar, que a ideia é essa. Por isso que a gente está discutindo isso de algum tempo, e sabendo que a COP está aí perto, a gente quer discutir isto. A gente quer ser uma voz, não só de um podcast, não só de quem faz robótica inclusiva sustentável, mas também de jovens, né, que a maioria é jovens, dizer, olha, nós queremos isso. Foi isso a fomentação dela ter estudado esse material, para ela entender isto. Porque é necessário que a gente esteja aguerrido falando, não, a gente tem voz, a gente quer que mude isso aqui. Vem para cá para a COP, a gente sempre conversa aqui, em vários países, várias autoridades, né? Comer o melhor peixe nos restaurantes melhores, né? Vão fazer várias estruturas. E o resultado da COP passada? O que está acontecendo? Bom, que foi discutido? Sobre o que está acontecendo nós já vamos discutir, mas calme lá. Ainda aqui, antes de COP, antes disso tudo. Caroline, como o WRI ele age aqui na Amazônia? Muito obrigada, Luciana, pela pergunta. Sim. E pegando um pouco do que o Ricardo falou, aqui, e aí a minha fala vai ser essas duas partes. Eu vou
reagir ao que o Ricardo falou e depois eu respondo a Tudo tua bem. pergunta. É muito interessante quando tu trazes essa questão da energia, porque muita gente que não tá na Amazônia não sabe que aqui a gente paga uma das tarifas mais caras de energia elétrica e nós somos um gerador de energia gigantesco. A usina, aqui a gente tem 2 grandes projetos de hidrelétricas que só são menores que a hidrelétrica de Itaipu no Santa Catarina, não é isso? Ali na divisa. Mas enfim. Então as outras 2 grandes hidrelétricas, as segunda e terceira maiores hidrelétricas estão aqui na Amazônia. A gente gera muita energia que não fica na região, que é introduzida dentro da matriz energética, sistemas de integração, e vai para outras, escapa para outras regiões. Sim. E a gente... e isso é a definição de justiça ambiental e depois que evoluiu para a justiça climática, que é as populações que são mais vulnerabilizadas, e eu não gosto de termo vulnerável porque parece que é a pessoa que tem essa característica. Isso não é verdade. Você é vulnerabilizada por outra pessoa, não é uma característica sua. Sim. Então essas pessoas que são mais vulnerabilizadas, elas acabam sofrendo as maiores consequências de uma coisa que é para todo mundo. Então, energia elétrica todo mundo precisa de energia elétrica. Quem é que vai sofrer as maiores limitações, as maiores consequências ruins dessa geração? São as pessoas mais vulnerabilizadas da região norte. Isso é a definição de justiça ambiental, de justiça climática. Essas pessoas, a vulnerabilização em dobro das pessoas. Então, mudanças climáticas eles vêm para aumentar todas as desigualdades que existem. Sim. Então, essa é a importância. E acho que é importante a gente destacar aqui que as chuvas que aconteceram ontem, quem é que vai sofrer? Sabe? Não vai ser as pessoas que conseguem comprar um outro vaso de plantas, um outro gerador. Vão ser as pessoas que têm pouca capacidade, pouca resiliência. Tá? E isso vai acontecer em todos os lugares. Quando tem uma seca, são as pessoas mais vulnerabilizadas que sofrem. Então, isso é uma coisa, que a questão da energia dentro da Amazônia precisa ser vista. E precisa ser vista de uma forma importante. E a gente liga isso um pouco ao que a COP. O que é a COP? A COP é um encontro que acontece todos os anos para avançar o combate às mudanças climáticas. E o combate a essa lente de aumento gigante, que são as mudanças climáticas em todas as inequidades, todas as desigualdades que existem no mundo. Sim. Mas é importante que a gente... E ela evolui cada ano tem uma nova carta e a gente dá passinhos em direção às mudanças, a esse combate. Óbvio que são menos ambiciosos do que a gente gostaria, mas a gente vai dando passinhos. Mas o que eu não gostaria de ver é a COP na Amazônia e a gente não tratando dessa questão da energia para os amazônicos. A gente não tratando da questão que a gente chama de maldição dos bens naturais. Que aqui na Amazônia tem um monte de bem natural, um monte de riqueza, nada é capturada no território. Tudo escapa. Sim. Tá? Então, o que é importante para a gente trazer para essa COP não é, vai ter hotel, não vai ter hotel, vai estar muito alagado, vai ter muito engarrafamento, a gente tem muito trânsito. É a nossa oportunidade aqui da gente dizer quais são os nossos problemas e pautar esses problemas para essas pessoas. Então isso é muito importante. Então,
Agora, o que me leva à questão do que, como o WRI, ele atua na Amazônia. A gente entrou aqui, eu sou paraense, nasci em Belém, como eu disse, fui criada por toda a Amazônia, Sim. entre Pará e Amapá, na verdade, a Amazônia Oriental, só. Mas é uma organização que tem base em São Paulo e em Porto Alegre. Então, é uma organização que não é da Amazônia. Então, como é que a gente entrou? Com cuidado. Sim. Tá? Então, nós fizemos um trabalho de 2 anos com mais de 75 pesquisadores. Uau. Fizemos parceria com a Universidade Federal do Pará e com várias equipes diferentes dentro da Universidade Federal do Pará, para a gente ter um diagnóstico exatamente da economia, de como funciona a economia na Amazônia. Agora sim, a gente inventou a roda? Não. Então, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará pesquisa isso há anos. Tem muitos outros autores, como a Violeta Loureiro, como o Roberto Santos, que descrevem como é que as relações se dão na Amazônia há anos, e exatamente esse escape, essa grande riqueza que existe aqui na Amazônia, e ela escapa para outros lugares. E foi isso que o nosso relatório conseguiu quantificar e conseguiu provar. Então nós fizemos algumas técnicas inovadoras para achar esses números e quantificar esses números. E nós conseguimos ter um panorama tanto de como a economia é hoje, Sim. como ela pode ser amanhã. Uhum. E a questão da energia é uma questão importante, a questão da bioeconomia é uma questão importante, a questão de como é que se faz uma mineração que é sustentável, que é de baixo carbono, que é inclusiva, que é socialmente responsável. Uhum. Como é que a gente faz uma agricultura que é assim, como é que a gente faz uma pecuária que é assim, como é que esses setores e quem paga por tudo isso. Sim. Então, tudo isso foi abordado dentro desse relatório que chama Uma Nova Economia da Amazônia, a Nova Economia da Amazônia. E então a gente chega na Amazônia com uma vontade não de impor a nossa narrativa, mas de fortalecer as narrativas que já existem. Fortalecer as narrativas locais, adicionar a nossas vozes às vozes locais. Uhum. E da mesma forma que a gente chega próximo no WRI nós temos 3 programas. O programa que eu sou é o programa de clima. Sim. Então, o programa de florestas chega muito forte com a questão da restauração florestal. E a gente faz uma dobradinha da bioeconomia da restauração. A gente chega muito forte com o programa de cidades, trabalhando junto à Prefeitura de Belém, para fazer um polo de inovação. Porque a gente entende, e de novo, a gente não inventou isso, mas a gente entende que o jeito de desenvolver a Amazônia é agregando valor aos produtos. Aqui a gente tem muitos produtos que têm um altíssimo valor agregado. O colar que tu estás usando, Uhum. esse projeto aqui. Então, e agora é a minha opinião pessoal que a gente entra, como é que a gente entra nesse mundo de agregação de valor? É pela cultura, é pelas qualidades únicas que a nossa cultura amazônica, que é resiliente. Quantas vezes tentaram vir para cá e colonizar e impor outras formas de vida, mas a gente resiliente, plural, é linda, é encantadora, é sedutora. Uhum. Tem uma explosão de cores, sabores, perfumes, criatividade. Sim. Que a gente consegue colocar
dentro disso e usar isso para se desenvolver. Então, acho que é isso. Desculpa, eu falei demais. Não, tudo bem. É tudo isso mesmo que você falou. Eu ia perguntar também sobre a bioeconomia, mas já vi que você respondeu. Mas só pegando um viés, como é que a gente desenvolve a bioeconomia aqui na Amazônia? Então, acho que é uma pergunta aqui antes de eu falar pro Ricardo, pro Felipe. Felipe, não falaste nada ainda, tu queres pegar essa pergunta? Vai. Antes de tentar responder, estou aqui mais como público geral nessa questão de legislação ambiental, não. Eu estou mais pelo que o público geral está achando da COP vir para cá, Sim. que está na boca do povo aí, pessoas que não têm aprofundamento sobre a questão legislativa mesmo, e como é que funciona. E eu queria primeiro fazer a pergunta, eu sei que a COP é a reunião de uma cúpula dos países que vem discutir sobre as mudanças climáticas principalmente, né? E que a gente está vendo acontecer na prática agora aqui, né? Está tendo uma onda de calor muito grande, né? Eu vejo jornais falando sobre isso também. Isso tudo já é uma questão sobre a discussão do que a COP vai fazer, né? Mas além desses grandes países vão se reunir, como é que as instituições como a WRI e as próprias instituições daqui estão se preparando justamente para colocar em pauta o que é a Amazônia, quais os problemas reais da Amazônia? Porque muita gente vem e não conhece a Amazônia. E vão discutir o problema climático no mundo, não especificamente na Amazônia, né? E aí, como é que essas instituições estão se preparando e como é que a COP funciona ao redor da cúpula principal, vamos dizer assim? Tem outras rodas de conversa externas, outras coisas que podem acontecer, que instituições como a gente pode falar além dos grandes, né, das grandes discussões mesmo mundiais, que é importante, claro, para o mundo inteiro. Aí essa é a minha primeira pergunta, que eu não sei, né, como é que essas instituições podem falar, tem espaço para elas falarem alguma hora. E a outra pergunta era sobre Bioeconomia. E como ela se aplica nesse período que nós estamos vivendo na Amazônia. Vamos só pegar o que Claro. o Felipe trouxe aqui, antes da gente entrar nessa questão da bioeconomia, que é muito importante aqui tu trazes, Felipe, né? Que é qual é a percepção das pessoas, entendeu? As pessoas precisam entender o que é. E antes delas o que é uma COP, e antes delas entenderem o que é uma COP, eles precisam entender que o que é mudanças climáticas, o que são mudanças climáticas. E que isso já afeta a gente. Sabe? Mudanças climáticas são eventos climáticos extremos acontecendo com maior intensidade mais vezes. Sim. E o que isso significa? Significa chuva de onda, significa onda de calor, significa o senhor mencionou Barcarena. Quantas vezes a gente já viu aquela praia de Barcarena branca? Significa continuamente. É sempre assim, é uma novidade. Não é uma novidade porque todo mês acontece. E pra gente aqui na Amazônia, essas questões das mudanças climáticas, elas são super importantes porque o que a maioria das pessoas não entende, não consegue, a informação não chega dessa forma para elas, é que pra gente é uma questão de sobrevivência. Sim. Se o mundo aumentar 2 graus, 2,5 graus, que é a trajetória que a gente está, na verdade, até menor do que a trajetória que a gente está atualmente, Sim. Aqui, a nossa casa fica inabitável. O último relatório do órgão da ONU que faz essas projeções, normalmente são projeções conservadoras, então não é tudo que pode acontecer, até onde eles conseguem ver, falou que se a trajetória continuar, aqui aumenta 6 a 7 graus. Uau. A gente não dá para viver, não vai dar para viver. Sabe? Então, uma outra coisa que regula o nosso clima e permite que a gente viva aqui na Amazônia é a floresta. Sim. Se a floresta for desmatada até um certo momento, então
uma certa coisa que é uns 20%, 25%, ela entra em um processo que ela só vai diminuir, ela não consegue se recuperar de novo, que chama ponto de não retorno. E isso vai dificultar ainda mais a nossa vida aqui. Então, o que a gente está lutando é lutando pela nossa sobrevivência, é lutando pela nossa forma de vida, é lutando pela nossa cultura, é lutando pelo nosso jeito de ver a vida, nosso jeito de se relacionar com o território. É uma briga existencial. Uhum. E nisso, Felipe, tu te perguntaste, tem algum lugar que a gente pode falar? Tem lugares que dá para falar dentro da COP, né, que a gente precisa de acreditamento, tem todo um processo burocrático, mas eu falo para vocês isso depois, que isso não é importante aqui. Mas tem um lugar dentro da COP, mas tem um lugar antes da COP. Tipo, usar esse podcast para falar sobre essas coisas. Agora a gente vai estar às vésperas do Diálogos Amazônicos. Sim. Que vão ter vários eventos da sociedade civil, né, do terceiro setor, e em antecipação à reunião das organizações do Tratado pela Cooperação Amazônica, que é a OTCA, que vão ter os chefes dos países amazônicos aqui. O que a gente quer? O que a gente quer gritar para essas pessoas, para eles ouvirem a gente? Quais são as nossas reivindicações? É importante que o WRI traga e se prepare para a COP de 30, que é a COP de Belém? Sim, mas eu acho que o mais importante é organizações como vocês entenderem quais são as necessidades daqui de vocês para organizações como o WRI, como outras organizações, ampliarem essas vozes. Sim. Sabe? Então, eu sou um pouco suspeita, porque eu acho que é muito, muito, muito importante que os amazônidas falem pela Amazônia. E soluções externas, como a gente viu, Fordlândia, Laranjal do Jari, Carajás, ali Serra do Navio, o que eles deixam, sabe? Funciona esse tipo de solução? Funcionam essas soluções que são vindas externas, mesmo com as melhores das intenções? Até agora, não existe uma evidência que isso apoie isso, entendeu? Então, Sim. O que a gente precisa são de soluções daqui. Para pensar, criadas aqui e para ser desenvolvidas aqui. Criadas aqui para ser desenvolvidas aqui. A gente precisa de ajuda? Precisamos. A gente precisa de parceiros maiores, parceiros internacionais, parceiros do Sudeste, precisamos. Mas as soluções, o pensar, precisa ser um pensar nosso. Sim, entendi. Agora já mudando para a COP, né, Ricardo, como você vê não só Belém, mas o estado do Pará como um todo, né? Vão acontecer eventos em alguns polos aqui do estado do Pará. Então, como você vê a gente, nós, terceiro setor, não só o Gilead, mas como outras organizações, como a Arca de Noé, o Emaús, esses todos participando da COP? Vai ser um trabalho árduo, como o Felipe falou, né? A gente todos os dias está conversando com pessoas. E como você fala dessa maneira apaixonada pela Amazônia, pela Chicuri, pelos Arubo, imagina aí que sou Marajoara, né? Inclusive, meu filho está ali, a gente está saindo de férias esta manhã, e vamos lá com nossos parentes falar sobre COP. Agora imagina, você lá, eu levei a Luciana lá, né? Quase não queria mais vir, né? Porque é apaixonante Marajó, né? Eu conheci o Sol de Sabaterra, Cachoeira do Arari, etc., Museu Marajó, então ela desbravou lá. Então imagina a dificuldade que a gente vai ter de chegar lá como apaixonado e falar e tentar explicar
que o Marajó, que está na Amazônia, somos Amazônia, que por aí, um dos motivos a criar esse espaço aqui é porque eu sou inquieto, que no ensino fundamental, no ensino médio, nunca me falaram que eu era amazônico. Eu vim descobrir que eu era amazônico depois de muito tempo, indo para outros lugares de debate. Aí o cara, não, é Amazônia. Mas eu não sou amazônico, eu sou do Pará, de Belém. Aí eu comecei a entender, imagina, depois de adulto, o vexame intelectual, né, que tu acha que tu sabe alguma coisa e tu não sabe nada, né? Aí eu disse, poxa, eu sou amazônico, né, que eu amazônico. Aí fui analisar meu território, onde eu estou, os rios que foram totalmente transformados em canais, que eram os lugares onde as pessoas mais antigas vinham para cá para Ananindeua. Todo um contexto histórico aqui que eu fui pesquisar. Né? Ananindeua começou na BR, com a estrada Bragança, foi aqui. Igreja 7 tinha plantações para cá, onde vinha por aqui. Ananindeua começou por aqui, que é a comunidade da Lídia, aqui de Santana do Orá. Isso não está escrito em nenhum lugar. Só a estrada Belém-Bragança, 76 anos atrás, que a Ananindeua surgiu, tá? Depois ficou Marituba. Mas essa área nossa aqui, era só depositar lixo, que é o lixão, a céu aberto há 30 anos. E a gente está aqui numa APA, numa área de preservação ambiental, onde tem um parque milionário na João Paulo, que eu não tenho acesso. Que o Igor, eu acho que ainda não foi lá. Porque se fosse aqui a porta, era mais fácil adentrar. Eu sou apaixonado por natureza, inclusive a gente tem um assento lá, mas quando a gente discute isso, só falta cortar nossa fala. Porque estão discutindo outra coisa. Não querem discutir o acesso à APA, ao parque. Porque a gente não é gente, a gente não é alguém. Então, tudo isso tem que ser discutido. Ah, mas tu faz uma fala pertinente, mas as coisas importantes são mundial, mas é nossa hora de falar nossas coisas local. Que eu tenho certeza que a passada, que foi no Egito, né, com certeza eles falaram alguma coisa local lá. Eu não acompanhei tudo, né, mas eu acompanhei algumas coisas. Então nós precisamos gritar nessas vozes aí que é o trabalho. Porque não é só articular uma conversa com a WRI, né? Não é só conversar com o professor de música, que vai estar com certeza falando sobre COP esse período, com uma militante da cultura, que é a Luciana, que agora em agosto vai começar a trabalhar numa instituição cooperativista e vai dentro do setor público, que vai discutir, o Igor e o Davis, que está na técnica ali. Nós precisamos ecoar isso aí. O trabalho é isto aí. Não é só o que o governo do Estado está fazendo, que o Ministério Público está fazendo, que o Tribunal está fazendo, que a WRI está fazendo, mas todos têm que ecoar isso aí. O que penso eu, né, como ativista, né, que o maior trabalho vai ser ecoar isto. Olha, Felipe, olha, Luciano, olha, companheiro do Marajó, vocês tem que estar falando isso. Nós vamos ser prejudicados. Vai ser inabitável morar no Marajó. Vai ser inabitável morar na Amazônia. Nós somos Amazônia. Vai aumentar 6 graus. E a gente vai ficar numa situação. O que precisa mudar isso? O Marajó tem que ser visto dessa forma. Então a gente tem que começar a fazer esses pequenos debates. Que isto aqui é só um pequeno espaço para estar discutindo isso. Trazer pessoas em agosto para discutir aqui. Ir nas escolas públicas. Levar essa mensagem ambiental, essa mensagem para estar discutindo para uma avalanche de pessoas nas redes sociais, na rádio, em todo lugar, na escola, na igreja, em todo lugar, discutindo. Olha, estamos aqui, somos Amazônia e nossos problemas são esses. Porque não adianta só a WRI, que com certeza está fazendo um trabalho há anos, né, sobre essa construção, e o Gilead, que começou antes de saber que era aqui em Belém, na Amazônia, nossa COP30, né, que nós vamos sediar, que a gente está discutindo essa questão, né, mas eu acredito que a maior dificuldade vai ser isto, é levar para as pessoas que não sabem que é COP, que não conseguem entender que a chuva de ontem, que a temperatura, que essas coisas que acontecem, que essas hidrelétricas, que essas empresas em Barcarena não conseguem entender o que elas conseguem fazer com a destruição do nosso estado, do nosso país, da nossa Amazônia. Então, nós precisamos fazer isso, para não continuar o continuismo que eu não sabia que eu era amazônico, adulto. E agora o Igor está empoderado, a Luciana está empoderada, então aqui dentro a gente já está se empoderando. Olha o poder do brilho, né, que Mandela fala. Então se liberte, né,
E você vai brilhar e vai fazer outras pessoas brilhar. Então eu acredito que o nosso papel é esse aí, de fazer isso gerar uma avalanche. Pode falar, Felipe. Ele quer fazer lá sobre biotecnologia. Também não sabia que era Amazônia. Tô sabendo agora. Falando sobre isso, Vamos falar sobre isso, porque eu também descobri que eu era amazônida já adulta. Descobri agora. eu descobri ano passado. É muito engraçado porque essa semana até eu vi aqueles negocinhos do Instagram que a gente coloca no stories, tipo, poste uma foto sua, não sei o quê. Uhum. Aí a pessoa vai lá e coloca, né? Tinha um muito engraçado, eu ri quando eu vi. Poste uma foto sua na Amazônia. Aí o meu amigo pegou e postou uma foto no ônibus. Aqui em Belém. Aí eu fiquei olhando pra aquilo e fiquei... Caraca, mano, isso aqui deve ser uma surra na cara de quem não sabe que tá na Amazônia. E quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, é mesmo. É gritante, a gente precisa falar que a gente é a Amazônia. Que aqui é a Amazônia. Pode falar, Felipe. Porque às vezes a gente fala Amazônia, a gente pensa que é o estado, né? Exatamente. O senso comum pensa só no estado. Né? Exatamente. Amazônia, o estado do Amazonas, o estado do Pará. Não, mas a Amazônia é tudo e nem pega só o Brasil, né? Não, Isso também eu fui descobrir um pouco mais velho, né? Mas a questão do Amazônia eu estou descobrindo agora, refletindo, né? Porque todo mundo que faz parte todos os estados fazem parte da floresta amazônica, são os povos amazônicos. Mas o que eu pude perceber na fala do Ricardo é que precisa criar essa identidade primeiro. Eu acho que eu estou descobrindo agora e tem gente que vai morrer e não vai descobrir que é Amazônia. Então essas pessoas precisam se identificar. Eu acho que o nosso problema, até mesmo aqui os problemas locais, é se identificar. Né? Um problema bem básico, se eu jogo um lixo pela janela do meu carro, do ônibus, o Gari vai limpar. Eu já crio um problema para várias outras pessoas. Né? Eu tenho que identificar, não, aquilo é meu, aquilo vai criar um problema muito maior. E todo mundo pensa do mesmo jeito e está aí, como é que está a cidade. Né? E eu acho que é isso, se identificar como um povo, depois entender suas origens, entender os problemas mesmo. Porque se identificando, quando eu não vou deixar ninguém entrar na minha casa que eu não conheço. Acho que ninguém daqui, né? Sim. Se a gente identifica a Amazônia como nossa casa, a gente não vai deixar nenhuma empresa estrangeira entrar. Mas se eu não identifico que não é minha... Eu acho que assim, não é nenhuma empresa estrangeira, porque como eu disse, eu acho que a gente realmente precisa dessas ajudas externas. E eu não acho que eles estão fazendo nenhum favor. Eu acho que essas pessoas, que essas organizações, essas instituições, essas empresas, tudo precisam ter uma relação de parceria, simplesmente, e não de colonização. Sim. Né? Então, tudo bem, quer se instalar aqui, quer explorar as riquezas, não tem problema, mas grande parte dessa riqueza tem que permanecer, Tem um retorno, né? tem que permanecer no território. Então, não pode escapar, a gente não pode aceitar, e assim, estou usando um exemplo, isso não é quantitativo, Tudo bem. mas a gente não pode aceitar que a cada 100 mil dólares que sejam gerados, a gente ganhe 50 centavos. Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de relação. Então acho que a gente precisa realmente pensar. E isso é muito nessa questão da identificação. E é o que mais a gente vê no jornal, principalmente as brigas dos povos tradicionais indígenas com essas grandes empresas. Isso estou falando, de novo, como senso comum, né? Como forma geral que todo mundo vê. Por que eles fecham estradas? Por que eles furam pneu? Por que eles vão para Brasília, todos caracterizados? Não é para criar um estereótipo, é para dizer de onde eles vêm, aonde é que está acontecendo o problema, né? E que eles estão sendo prejudicados. Não há uma conversa. Eu acho que é isso. Eles sempre querem ter uma conversa. Né? O que você vai dar em troca? Pode destruir aqui? Pode reaproveitar aqui? Eu acho que quando não tem isso, aí cria toda essa... Principalmente quando a gente começou com hidrelétrica, né? Sim. O grande problema da ideia... O grande problema é a energia. Como fazer uma energia limpa? Aí a gente vai estudando e sabe que a hidrelétrica não é totalmente limpa. Por quê? Porque para se ter uma hidrelétrica precisa alagar grandes espaços. Só que esses espaços não são de qualquer pessoa. Né? E aí vai lá. A pessoa, você mora anos e anos e anos no lugar tradicional
e vão lá, chega uma empresa, alaga tudo e não tem uma conversa. E se cria toda essa briga. E aí que entra a legislação, né? Que acho que é a sua área, para como, pela lei, né? Pela lei, como é que vai ajudar de fato essas pessoas. Porque, querendo ou não, eu, falando com a pessoa, eu nunca fui de política, e as pessoas, quando a gente vai falar de política, né? As pessoas tendem a não conversar. Mas eu acho que elas não refletem que é por meio da política, das leis, que a gente vai realmente mudar alguma coisa. Não é só uma conversa, tem que ter a coisa mesmo escrita, né, como lei, para poder mudar. Acho que como o senso comum da grande maioria não se identifica, acha que não é problema seu, aí acontece, acho que a gente não consegue se juntar. Aí você vai criando essas pequenas instituições para a gente poder conversar, né? Por isso que, de novo, eu venho naquela questão, como é que a gente, agora eu já esclareci, né, a gente pode falar dentro de um evento tão grande como é a COP, né? Que espaços a gente pode falar, mas a gente conversa depois. Não, e eu acho que assim, eu me pego, que eu sou uma pessoa muito procedimental, né? Fiz direito, então isso é difícil de sair. Então, quando tu falas, a gente pode falar, eu disse sim, você tem que pegar eu já na minha cabeça, você tem que pegar o formulário e tal, e preencher assim, mandar pra pessoa tal, e aí depois a gente vai ter tanto tempo pra responder, tanto tempo pra fazer isso, tem que pegar tais documentos. Então eu fico pensando assim, mas talvez a pergunta, na verdade ela é uma pergunta mais ampla. Qual é a voz que a gente tem? Eu acho que e isso é uma coisa que acho que a gente precisa, vai muito também de encontro, porque a gente falou de identidade amazônica. A gente tem que achar a nossa voz e a nossa identidade como amazônicas, né? Então, tem o pessoal do Amazonas, que são amazonenses, mas todos nós somos amazônicas. E é muito não curioso, mas é muito indicativo de uma situação que nós quatro aqui, nós 6 aqui, estamos nos identificando como amazônidas depois de muito tempo. Sim. Já na nossa fase de adolescência, de adulto. Então, por que é isso? Qual é esse processo de escolamento que a gente tem com o território? E é isso que tu trazes, Felipe, também, que eu acho muito interessante, é que, ok, hidrelétrica é só um exemplo, mas quando você alaga uma pessoa alaga um certo território, a floresta pertence a alguém. E a floresta pertence a nós que moramos aqui. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, nos apropriar, é desse pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Eu fui falar isso numa reunião, todo mundo deu assim, eu moro há 32 anos aqui, tem um muro, eu não posso adentrar na minha floresta. A floresta é minha. Aí todo mundo me olhando, eu quero adentrar aí, fazer uma trilha de bicicleta, tão gostoso escutar, que eu morei aí dentro, né? Eu fui desapropriado, né? Acho que ele não lembra que tem 21 anos, né? O meu filho de criação, filho da minha irmã, mas a minha irmã, de manhãzinha, ela ia pro fundo do quintal. É a pessoa que tem uma floresta tua, aí depois te tiram, aí tu mora aqui, aí dá pra mim ver, tem uma floresta bem naquela janela, eu fico olhando ela e eu não consigo adentrar. É uma dor, só quem é apaixonado sente. Eu sinto essa dor. Quando eu passo aí de carro, eu sinto, Felipe, não sei se você já passou de moto, de carro, meu filho sempre passa, aquele friozinho gostoso. Eu sentia lá dentro da floresta, eu morava aí dentro. O Estado veio, o poder forte, né? Tirou todo mundo, a gente voltou para esse lado, alguns foram para outro lugar, que essas casas habitacionais venderam e voltaram, e a gente está preso aqui dentro, no quente, e o Estado, o Legislativo, o Judiciário, não fazem nada. Só colocaram um muro, não sei se você percebeu quando você veio de carro, ninguém adentra. Para não dizer ninguém, que tem as exceções, os meninos novos, eles varam o muro e vão para os igarapé que tem aí dentro e pegam um passarinho e brincam com os papagaios, com as coisas, mas não é legalidade.
que poderia ter feito o caminho para a gente adentrar o parque ou fazer um parque particular para essa comunidade aqui, que é nossa floresta, que a gente não adentra, porque o Estado veio, passou o muro, não discutiu, quando está discutindo, uma forma de adentrar o parque, de uma forma de fazer caminhada, de fazer ciclismo, de conhecer as plantas que tem aí dentro, eu não sou da área, eu vou chutar, fruta, como fazer compostagem, como pode ser usado de várias formas. Está aí a cópia aí, era a hora agora de Estado. Tem um parque lá, área ambiental, uma APA, vamos agregar a comunidade. Então eu acredito que o Gilead vai fazer esse tipo de discussão com a comunidade local, com a igreja, para a gente ecoar essa fala para participar desses encontros aí. Quando eu está escutando quando tu fala em procedimento, vem a viagem, eu não consigo te explicar, porque vem isso na minha cabeça. Eu falo muito para minha mãe, eu não consigo explicar, porque o procedimento é tão complexo na nossa cabeça, que falo pela logística, né? Que tu já faz uma pergunta, tu já resolveu tudo. Tu já foi lá no procedimento, no cadastro, no ofício, passou para o patrimônio, passou por isso. Aí eu não consigo explicar, porque é muita coisa. Já vem a solução já. Eu quero participar da COP. Nós estamos construindo isso e a gente já está participando. A gente já está participando da construção, conversando com a WRI. A gente está já fomentando uma ideia amazônica. Já sabia que você era amazônica? O senhor fala. Então, esse eco ali, já sabia, Igor? Soube aonde? Aqui. Então, já tem uma equipe aqui, né, que já sabe o que é. Então, olha só o eco. Se a gente não trouxesse para cá para dentro da discussão, a luz ia se apagar. Então, essa luz, acredito que Davidson, Igor, Luciana, Felipe, comece a fazer isso. E a gente vai começar a fazer pequenos grupos e aumentar até chegar na Copa. Mas a gente quer, fisicamente ou online, de alguma forma, participar nos dias que tiver esses eventos aí, para a gente se apropriar de conhecimento e falar a nossa voz também. Porque a gente é amazônica. A gente tem problema, e muito. Interessante isso. Que nem o professor falou isso, né? E eu como professor posso falar isso para meus alunos hoje. E a própria questão da cultura, que eu estou ligado muito à cultura musical, né? Sou educador musical e a cultura musical paraense também é fantástica. E aí, para os meus próprios alunos, eu pergunto, vocês sabem o que é o carimbó? Não, nunca escutei. Tomara não parar. Mas é isso que a gente está vivendo. É uma cultura de outros países, muita rede social, e ele nem se identifica. Ele não sei nem o que é isso. Ritmos, eu vou falando ritmos tradicionais paraenses, até instrumentos tradicionais, do que são feitos, não sabe. Né? Eu acho que foi um processo de apagamento. É verdade. Sabe? Um processo de negação, de apagamento, de que é como quando eu fui estudar, no começo era como eu disse, era considerado menos estudar coisas amazônicas. Então, é um processo forte de apagamento dessa identidade. E a gente precisa combater essa narrativa de que é menos estudar na Amazônia, de que a nossa cultura é menos. Não é, assim, absolutamente. A gente não tem a gente praticamente não tem subsídio para música aqui, né? E no Brasil inteiro, mas aqui. E olha o que a gente conseguiu fazer. Olha a indústria musical paraense. É uma coisa gritante, assim, é uma coisa que é um case de sucesso, assim, é absurdo. Sim. E a gente fez isso praticamente sem ajuda com o consumo local. Sim. Que a gente precisa. Eu quero só resgatar um pouco o que o Ricardo falou, que eu achei muito poderosa a tua fala, Ricardo, e essa questão de você pertencia àquela floresta, e aquela floresta pertencia a você, e você é arrancado de lá. E isso acontece de novo em vários locais. Sim. E uma outra coisa, então isso foi um ponto que me chamou muito a atenção. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que a floresta é o friozinho e aqui é o quente. Exatamente. E isso,
essa dualidade é muito importante. Para quem para quem está ouvindo a gente, não é do estado, não sabe disso, a área urbanizada, ela é muito pouca árvore. Sim. Aqui. Principalmente aqui em Belém. Aqui em Belém. Muito pouca árvore. Então, os espaços do Utinga, do museu, do bosque, esses espaços você sente instantaneamente. Sim. Quando você entra. Sim. É surreal. É surreal. É como um ar-condicionado natural. Pelo momento que passar em uma rua também, você se você tivesse tempo, né, para ir, eu ia te levar aonde eu morava, que tem famílias lá resistentes, e eu queria estar lá, mas por motivos muito particulares, que eu era resistente. A mãe dele estava grávida, era gente pequena, adolescente. A gente precisou sair de lá, que a nossa casa era de madeira, estava caindo, né? Tinha piso, a gente morava numa situação subhumana. E nós precisamos sair de lá, que eu era um dos resistentes de lá. Né? E tem algumas pessoas que moram lá, que eram vizinhos nossos de muitos anos, né? Ainda moram lá. Cara, é surreal. O som dos passarinhos, os macacos, os periquitos, as frutas andando. É muita fruta, muita coisa que se estraga aí, né? E o Estado não consegue pensar dessa forma, ele só bota o muro e dane-se. Então eu me sinto aqui muito ruim. Passar ali, sentir o frio e não conseguir adentrar. Só para visitar meus vizinhos até certo limite, porque a gente tem entendimento das coisas e se a polícia ambiental passar e estiver no outro limite levam a gente, só pode entrar nessa rua mesmo, que é onde moram algumas famílias. Se eu não me engano, 3 famílias, filho. A dona Júlia e o seu Isaías, acho que 3 famílias que moram numa rua, só que o resto tudinho, que eram ruas, já o mato já cresceu, as casas destruíram tudo. Então tem umas 3 ou 4 famílias que moram lá, aonde eu morava. Isso já tem quase 20 anos que a gente saiu de lá e nada foi feito. E essas pessoas estão lá resistentes. O Estado vem, diz que vai dar um dinheiro, troca desde a época da dona Júlia, passou vários governadores e até hoje não consegue resolver essa questão aí. Fizeram o parque, gastaram milhões, e a comunidade, por exemplo, o Felipe não sabia dessa história, sabia agora. Ele tem 26 anos, imagina as pessoas que vieram morar depois, que aqui tudo é ocupação. Né? Inclusive esse conjunto é um conjunto habitacional, as pessoas ocuparam que estava inacabado a obra e o pessoal ocupou e depois pagaram para ficar com a posse do imóvel. Mas tudo aqui é ocupação. E a floresta era nossa. E a gente não tem mais floresta. Isso é muito triste. Eu acho que essa é a frase desse podcast. A floresta era nossa e a gente não tem mais floresta. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. A gente, como amazônicos, precisamos desenvolver, que muita gente, não todo mundo, como o senhor Ricardo falou, mas muita gente mora de costas para a floresta, sim, que é isso que o Felipe trouxe, que não houve de carimbó, que não... Sim. A gente mora de costas para a floresta. É uma civilização construída com as pessoas daqui, que tem esse apagamento dessa identidade, e essas pessoas moram de costas para florestas, e isso nunca teve motivo, mas isso precisa mudar. E é muito triste, só um adendo. Eu levei a Luciana para o Marajó, a gente procurou vários lugares para uma roda de carimbó, a gente não encontrou. Agora festas de bares que tocavam todas as outras músicas, mesmo as músicas daqui. Suco tem árvore bem aqui, mas os sucos que vêm das frutas lá de fora. Exatamente. Eu fui tomar um suco de mangaba, não sei se você conhece, os parentes lá, não tem. Tem acerola, mas acerola não é daqui. Eu suco de cupuaçu, não tem. Poxa, mas tu vai em Fortaleza, tem, tu vai no Rio, tem. Como que aonde tem, não tem? Isso me incomoda. Não tem suco, só tem refrigerante. Não tem suco em Souza. Na beira da praia. Suco Salvaterra, não tinha suco. Aí fica uma farinha. Farinha não é daqui. Verde, beleza essa farinha. Meu Deus, não tem mais farinha no Marajó. Fui procurar beiju, não sei se você sabe, beiju de massa, essas coisas, crueiro.
Não tem mais casa de farinha, é muito difícil ter uma casa de farinha, quilômetros e quilômetros. Foi no Quilombola do Ajude que a gente foi, que a gente encontrou uma casa de farinha, comprou uma farinha. Mas as coisas assim, culto se perdeu. Não tem mais aquilo que eu via quando era criança, né? Tinha fartura de casa de farinha, Retiro. fartura de tudo. Chama retiro. Exatamente, não tem mais. A gente vai voltar agora essa semana para lá, se prepara para tomar refrigerante, Coca-Cola, né? Eu liguei pra lá pra perguntar se gosta de mangaba. Olha, se prepara, quero tomar só sopa de mangaba e comer peixe. Ah, não tem mangaba aqui não. Acabou a mangaba. A minha sorte é que eu fui, eu não sei quantos dias a gente passou lá, porque a gente foi pra passar 3 dias e infelizmente aconteceu um naufrágio de um barquinho. Aí então não entrava gente, não saía. E gente doente tinha que ficar lá. Se médico não estivesse lá, não voltava. E foi um caos. Mas a gente sobreviveu Passou 3 de dias. açaí e peixe. Passou mais de 15 dias preso lá. Preso foi. Preso. Foi um naufrágio que teve, uma embarcação que até repercutiu internacionalmente, né? Na Luz de Deus. A gente chegou no dia que tinha acontecido, a gente não sabia. Fecharam os portos, fecharam tudo, não tinha combustível. Inclusive a balsa que a gente chegou, ela ficou lá. Não podia sair. pessoal Os ocupou moradores balsas, ocuparam a barcos. balsa, nossa, foi muito louco. Fechou, não tinha nem combustível, a gente teve que encostar o carro para andar de pé, para depois o combustível chegar, liberaram a balsa para pegar combustível, foi um caos. Isso aí foi ruim, né? Mas para a Luciana, que ela foi para todos os lugares Foi triste possíveis. porque né? muita gente sofreu, teve muita gente criança sofreu, que né? foi nadando do meio da Bahia pra ilha, pra uma ilha, ficar lá pra tentar salvar, sabe? Foi morreu bem muita ruim. gente, foi bem ruim. Mas é assim, não sei que horas tem, tá tão bom o bate-papo. A gente tem mais 10 minutos pra conversar. Eu queria tocar num assunto também que penso que é muito importante. De que forma, eu avaliando o site de vocês, parabéns, WRI Brasil, muito top. Em Washington DC, né, que é a principal nos Estados Unidos, né, muita coisa legal. Eu gosto de relatório de gestão, auditário, financeiro, top. Meu sonho de consumo, Gilead ter essas coisas, né, baixei tudinho pra gente tentar, já vamos mostrar pro Davidson que faz essas artes no computador para tentar fazer um negócio bacana que a gente tem, mas está muito longe disto, a gente vai tentar aprender, né? Como já foi falado para você, eu fui em um determinado local, vi a organização já está próximo de lá, né? Então a gente vai tentar fazer. Então isso é muito importante, essa luz que você transmite para a gente visualizar na WRI algo legal. Aquele currículo bonito que aparece lá, eu quero fazer do Felipe, o nosso know-how, né? A Luciana, né? O Davidson, porque a gente tem nosso know-how. E quando você mede aquelas figuras que estão lá, que a gente, meu Deus, é algo surreal. A soma de técnica, de conhecimento, de experiência. Então eu gostaria também de fazer nosso site. Então parabenizar tudo isso do material de vocês no site que tive a oportunidade de deslumbrar. De que forma a gente pode fazer a parceria instituição legalizada, que nós temos tudo legalizada, quase 20 anos de CNPJ, somos primeiro na justiça, tem vários títulos, né? Estamos em conselho, então o documento é tudo ok. Inclusive eu falei com o contador ontem, está tudo ok. E honrar com o Felipe, com o Paulo, com o Davidson, a gente tem vários professores, parceria com a FPA, com várias instituições, de que forma o Inovação Gilead, o município da Amazônia, pode fazer uma parceria com a WRI. Porque nós temos sonhos, nós queremos transformar essa instituição numa instituição itinerante, né, para levar isso, ecoar esse Amazônida, né, que a gente chama de oportunidade de inclusão, de dito social na periferia da Amazônia. É democratizar isso aí. É abrir, como você viu aquele computador lá aberto, né? Abrir assim, a caixa e dizer, olha, tá aqui, você é Amazônida, você pode usar o lixo, você pode usar a bioeconomia, você pode usar isso, você pode fazer isso, pode fazer tijolo, pode fazer... Abrir esse empreendedorismo social, deslumbrar isso e ecoar essa luz e transformar essas pessoas. Então, nós queremos fazer isso itinerante, né? E também fazer aqui na periferia, não queremos fazer na DOCA, não queremos fazer em Nazaré, nós queremos fazer a primeira escola de tecnologia, não sei se do planeta Terra, numa periferia, né? Onde você não precise ir, Igor e Luciana, e Davidson e Felipe,
que são daqui da comunidade. Ah não, a Luciana mora no outro bairro, mas pelo entendimento. Eu moro do outro lado do time. Ela é vizinha. Que saíram do ensino médio para você se deslocar para estudar quase em Marituba. O Igor, o Davis estudou na Mirante Barroso, no Pedroso, estudou lá no Corte Silva, no Mirante Barroso. Eu também estudei ensino médio, muitos anos atrás eu estudei, lá no Pedroso, onde meu filho de criação estudou. Por que não estudar aqui? E ter ortógrafo, onde vai ter ortógrafo de curso técnico de informática numa escola técnica. Por que não ter um técnico sustentável de tecnologia dentro de uma periferia? Então nós gostaríamos de transformar isso num pequeno Vale do Silício aqui, né? Já é bem pequeno, é um protótipo, mas nós queremos ortoga, que não precise passar do 9º ano e ir para o ensino médio e ir para outro local. Aqui você vai aprender tecnologia, sustentabilidade, cidadania e vai aprender a ser amazônica. E levar isso para outras pessoas. Então a nossa ideia itinerante e a ideia física é disto, ecoar isso e trazer parceiros para fazer isso tecnicamente, que a gente tem dificuldade de escrever esses artigos, de escrever esses grandiosos projetos, né, para trazer pessoas parceiro e trazer empresa, trazer ajuda internacional para a gente ser um braço da WRI aqui, né? Ricardo, toda vez que tu falas eu fico assim, eu pego várias coisas e várias são frases incríveis. Acho que eu queria só, para essa fala final, que eu tô vendo a Luciana aí checando o horário, trazer um pouco, resgatar um pouco da tua fala quando tu falas da Ilha do Marajó e dessa questão do beiju e da farinha e dessa questão. Eu acho na nova economia, do relatório da nova economia da Amazônia, a gente traz muito essa questão da bioeconomia como um elemento que é disruptivo desse sistema que foi colocado. E é um elemento que conecta com as nossas origens, nossa identidade amazônica, e é um elemento que tem a maior potencial de geração de renda e geração de emprego para as pessoas da região, e especialmente para as pessoas que são pretas, pardas, indígenas. E aqui o que a gente precisa é de uma bioeconomia que precise da floresta em pé, que um pressuposto dessa bioeconomia seja a floresta em pé, e que ela una conhecimento tradicional e inovação. Isso é muito importante. Eu vejo muito Gilead nesse ramo, nessa conexão de tradição e inovação. Isso é muito, muito legal. E uma última coisa que eu queria dizer, antes de agradecer vocês e antes de encerrar o podcast, é que aqui eu levo para São Paulo assim, um conhecimento de vocês, uma percepção, as palavras de vocês estão ecoando dentro da minha cabeça, e então vamos pensar em várias coisas, em várias formas da gente poder colaborar. E eu saio daqui muito energizada, muito com a luz, com o bálsamo que é o nome de vocês foi inspirado. Legal. Porque é conversar com as pessoas que têm essa mesma identidade. A gente está aqui num podcast. E aí o Ricardo falou, eu só vi a Amazônia adulto. Eu falei, eu também. Uhum. Aí o Felipe, acabei de descobrir. Aí a Luciana descobriu no passado. Então, assim, essas conversas que a gente nunca tem. E a gente precisa ter. Então eu saio daqui muito feliz e muito energizada e com uma renovado esse espírito de vamos fazer junto, porque eu realmente acredito que o jeito que a gente consegue fazer é em rede. Sim. É só em rede. E obrigada, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente que agradece pela sua disponibilidade em plenas férias, no meio do mês das férias, a gente está aqui, todos nós, trabalhando firme e forte, acordando 6 horas da manhã para chegar aqui, pegando congestionamento na BR.
mas estamos aqui, então muito obrigada. Aqui a gente fala que a gente criou o MakerCast, né? Porque para além da nossa necessidade de falar, de gritar, o que a gente está aqui, de ter o nosso espaço na mídia, a gente quer democratizar tudo que der. A gente quer democratizar tudo. Então, esse espaço que foi aberto agora, eu acredito que já esclareceu bastante coisa para bastante gente. E quando a gente sai daqui tendo consciência de algo como eu sou amazônica, e quem nasceu aqui também é, quem mora aqui há, não sei, vários anos e já se identifica como paraense, você também é amazônica, então. Então, eu acho que quando a gente sai daqui e vê esse tipo de gente meio que perdida ali, a gente já consegue falar, a gente já consegue alcançar elas, sabe? Para elas irem gerando novos debates e terem espaço para falar. Ainda mais com esse grandioso evento chegando na nossa cidade. Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sinta-se à vontade. Felipe. Não, só agradecer a presença, né? Poder conversar com... Saber que outras instituições pensam também dessa mesma forma, né? Seria muito melhor que várias instituições locais fizessem isso, né? Mas, graças a Deus, que tem outras instituições que estão querendo ajudar. E acho que eu saio daqui com essa semente de criação dessa identidade para poder mudar alguma coisa, né? Eu vou levar isso para a minha vida primeiro, claro, e depois para todas as pessoas, como professor, com meus alunos, com meus amigos, para ver se dissemina mais esse conhecimento. Porque a partir do momento que a gente se identifica, a gente começa a ver com outros olhos, né? Não, tem alguma coisa errada, vamos lá, vamos lutar, vamos falar pelo menos, né? E todas as grandes coisas que aconteceram na minha vida foram só escutando, né? Escutando conselhos, vendo outras pessoas fazendo a coisa certa. Acho que é assim, né? A gente vive em sociedade para isso, né? E quanto mais a gente tiver espaços que abram os nossos olhos para coisas boas, é melhor ainda, né? Acho que foi esse o grande objetivo. Pelo que eu vim para cá também, pelo projeto, né? Porque a gente pode conversar com qualquer pessoa da periferia, mas a gente sabe que tem várias coisas que não são boas, né? Você poder encontrar uma coisa boa, isso vai te instigar a coisas boas para o futuro. Eu acho que essa que é a grande importância desse lugar aqui, né? E dessas pequenas falas que agora, graças à tecnologia, a gente consegue alcançar mais gente, né? Acho que foi a grande questão de criar o MakerCast por causa disso. Porque a gente conversava, qualquer pessoa que chegar aqui, o Ricardo falando assim, só que as pessoas precisam chegar aqui. Não, para criar alguma coisa para tentar alcançar mais gente. Acho que foi esse o objetivo principal. E eu venho acompanhar, participei uma vez do MakerCast. Já É a segunda vez agora. Mas eu venho acompanhando algumas entrevistas pelo Facebook, que eu achei muito interessante. Acho que é isso, só agradecer, menino. Obrigada, gente. Eu estou muito emocionado, sabe? Sou muito emotivo. Eu queria agradecer o Igor, né, que está nos bastidores ali. Meu filho, muito obrigado. O Igor trabalhou Você duro pra gente estar aqui hoje. Você é muito aguerrido. Eu sou muito feliz mesmo, sabe? Porque eu conheço cada um deles, né? Eu conheci o Igor, eu brinco com ele que ele não conseguia nem atravessar a rua para comprar um pão, né? Então, hoje, ele é um auxiliar técnico, ele não sabia mexer em nada disso Foi um desafio para ele mexer nesses programas aí, baixar programa, pesquisar. Então, é muito emocionante ver essa transformação, né? Ele no bastidor fazendo tudo, tá até com a camisa bonita da TV Moderna, né? Então, já está gravando, então, sua mãe, parabenizar sua mãe, mande para ela, viu? Você é um bom menino do bem. Na periferia tem muita coisa boa. Ela tem que ter orgulho de você, seus parentes. Eu tenho orgulho de ter a oportunidade de ter tido com você esse momento e você está aí. Mais uma entrevista, ele já entrevistou pessoas que hoje estão no BNDES, né? Pessoas que é representante do MINC no estado do Pará, pessoas que estão no Sudão, né? Pessoas que, no período que a gente começou o podcast, foi chamado, essas redes, essas pessoas, e hoje essas pessoas estão em cargos, né,
de excelência aí. Então eles tiveram contato com grandes figuras hoje no nosso estado e no país. E grandes figuras aqui da comunidade. Também da comunidade. E agradecer o Davidson, agradeço o Daniel, tá? O Davidson, meu filho de criação, filho da minha irmã, também veio para o Gilead pequeno, que nem o Felipe. Hoje está um homem de 21 anos. Não cresceu muito, mas baixa estatura, mas é um grande homem, né? Ele com a equipe dele ajeitou toda aquela parte lá de baixo que você viu, todo bonitinho, organizado. Eu não fiz nada, tá? Eu não sou o cara que faz essas coisas, né? Eu sou o cara que faz as relações, né? Mas eu sou cristão e acredito muito nisso. Alguns acreditam em energia positiva, né? Alguns efeitos aí, beleza. Mas eu acredito que Deus me presenteou com Lucianas, com Felipes, né? Agora com Caroline Rocha, né? Com Davidsons, com Igor, para acontecer isso. Porque sozinho, sentado no chão com esse rapaz aí, com violão que não tinha nem corda. A gente começou com 2 violões que nem era meu, que era sem corda emprestado, tinha que devolver. Nem corda a gente tinha para comprar, que na época era R$10 o jogo de corda. Hoje deve estar o quê? R$30? Mais barato, R$30. A gente não tinha condição de comprar nem corda. E eu consegui ajudá-lo e transmitir uma luz para ele. Meu filho também toca teclado, toca bateria. E muita gente toca em vários lugares. Olha onde a gente chegamos. Agradecer a WRI Washington DC, dos Estados Unidos, do Brasil, de São Paulo, Santa Catarina, não é? Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Que você está aqui. Muito bacana para a gente na periferia receber vocês. Que Maria de Nazaré Rocha, que nos liga, manda mensagem, né? Que faz essa rede, que eu tenho certeza que é um modelo também para você, porque para mim, depois que eu conheci... Eu sou acostumada com visitas assim, que na primeira vez que veio, que foi um aparato todo, que foi com muitas viaturas, todo mundo pensava que a gente tinha feito a pior coisa. O presidente do projeto está sendo preso, olha essa demolice. Porque já foi comprovado cientificamente, né? A gente gosta de ler e conhece muita gente que é estudado, né? Que a coisa negativa ela vai 20, 30, 50 vezes, a positiva ela vai 1 a 5. Então a comunidade transmite mais essas coisas negativas do que a positiva. E a gente tem que estar aguerrido aqui. E olha, se eu fosse me preocupar com isso, né? Já falaram tanta coisa do projeto, e o projeto já recebeu pessoas da Dinamarca, da Itália, uma ONG internacional, pessoas de alto escalão do governo, que nem eram ainda, eram intelectuais e foram convidados para participar de vários lugares da comunidade, autoridades, Tribunal de Justiça, Ministério Público, TRT8, MPT. Então, várias instituições e a gente aqui na periferia continuamos aguerridos aqui crescendo. Então, muito obrigado mesmo. Você também nos energizou, né? E eu acredito que isto vai ser linkado em rede social e a gente vai conseguir ecoar mais pessoas através da nossa fala. Eu acho isso maravilhoso, né? Pegando um pouco do que tu falou, quando a galera do TRT veio aqui a primeira vez, eu fiquei, cara, olha o tanto de gente que já saiu de tão longe e veio pra cá, né? E pessoas da Dinamarca, da Itália, de outros países e vieram aqui. Então, eu acho que essa também é a missão do Gilead, trazer as pessoas pra cá, pra elas verem, pra não só falarem sobre, mas viverem. Então, eu acho que é isso. Vamos terminar agora que o Igor tá querendo ir embora. Então, uma salva de palmas, eu quero propor uma salva de palmas para o Igor e para o Davidson, porque obrigada, gente. Muitas das vezes, para a gente encerrar, a gente não vê os bastidores. A gente vê tudo funcionando, o LED funcionando, as coisas tudo organizado. Não fui eu que fiz. A gente agregou valores, agregou. Mas existe mão na massa para limpar o banheiro, né? Existe a mão na massa para varrer, para limpar, para organizar. E se não fosse o Davidson, a equipe dele e o Igor, isso não tinha acontecido. A gente fez outras coisas, né? Mas eu não tinha como fazer tudo. E a nossa equipe é uma equipe muito grande, porque a gente está de recesso. Quando você vai voltar, você vai ver alunos de remontando, assistente social, pedagogo, professores de IFPA, do UFPA, muita gente envolvida aqui, gente ali fazendo barulho. Não dá para gravar, né? No dia quando eles estão desmontando, botando LED, então
É uma correria. Não sei se vai dar tempo de ir no galpão por causa do horário, mas se quiser, a gente está à disposição. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre. É isso, gente. Muito Obrigada. obrigada por terem assistido até aqui. Esperem por mais, né? Sempre nós trazemos novidades aqui no MakerCast. Então a mensagem que fica é essa, né? Aliás, várias mensagens ficam, mas a principal é essa, de não só falar sobre, mas vir, ver e viver, para depois falar. É isso que é isso que eu entendi quando a Caroline falou que a gente precisa de mais protagonismo amazônico. Então, é com isso que a gente termina. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje e tchau, tchau, até a próxima.